Olha o que ela está contando. 200 pessoas foram entrevistadas e relataram, né? Nós levamos lá convidados que relataram história de vida para vocês, não foi lá na eletiva, tá? Então esse museu ele está muito dentro do nosso objetivo, do nosso trabalho, que é isso, trabalhar com a história de vida e também a história regional nossa aqui, tá bom? Então vamos aproveitar ao máximo, prestar bastante atenção, ok? E aproveitando o que a professora falou, é importante hoje em dia esse tipo de registro da história oral, da história de vida, que, por exemplo, assim, falando das pessoas que nós entrevistamos, foram 200. Muitas delas já morreram. Então, é uma história, pessoal, que vai se perdendo, né? Principalmente pela era que a gente vive hoje, né? Hoje em dia, a gente revela a fotografia? Não. Falando de fotografia, porque a gente está nesse primeiro espaço aqui, onde tem muitas fotos. Então, assim, se der um pau no nosso computador, no nosso celular, a gente perdeu todo o registro fotográfico que nós tínhamos. E aquelas pessoas de antigamente não, né? Tirar foto para eles naquela época era um momento super especial, um momento caro, inclusive. Era quando eles colocavam as melhores roupas. Vocês vão observar aqui em algumas fotos, fotos de família, sabe? Eles ficavam todos enfileirados, eles tinham uma postura. Ele é uma representação do nosso reservatório, tá? Por que, pessoal, a gente fala que aqui nessa parte é reservatório? Porque ele está represado aqui pela barragem de Porto Primavera e represado aqui pela barragem de Jupiá. Então, nesse trecho, o rio está represado. Com essas cidades pontuadas em vermelho, são as cidades que foram parcialmente inundadas quando a barragem foi construída. Em São Paulo, 11 municípios foram parcialmente inundados pela construção da barragem. E 5 no Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem um total de 16 municípios que sofreram impactos ambientais com a construção da barragem. Tá? O primeiro que nós vamos listar foi o impacto social. Social, então, envolve as pessoas que moravam na beira do rio, as pessoas que tinham sua vida relacionada ao rio, seja de trabalho, seja com lazer, e essas pessoas tiveram que sair do seu local de origem e foram deslocadas para outros lugares, porque onde elas moravam iria ser inundado. Isso aconteceu, pessoal, não foi só com 200 pessoas. Aconteceu com milhares de famílias. No museu que a gente pegou essa quantidade de pessoas para entrevistar, tá? Então, o impacto social com o deslocamento das pessoas. Um outro impacto, quem me diz? Impacto social, impacto ambiental, muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui do Grêmio. Todo mundo já foi no Grêmio aqui. Quando a gente vai naquela parte da prainha, vocês não veem alguns troncos assim, aparecendo só a ponta? Aquilo, pessoal, é só um que a gente vê, mas ao longo de todo o reservatório, isso aconteceu. Que a Rayane falou. Imagina que na beira do rio tinha vegetação. Para inundar, a CESP não poderia simplesmente inundar e deixar toda a vegetação lá embaixo. Por quê? Os troncos de árvore, com o passar do tempo, eles vão se decompondo, liberam nutrientes, isso muda a composição da água. Então, foi feito todo um corte, toda uma supressão da vegetação no entorno do rio para poder inundar essas áreas. Primavera surgiu por conta da barragem, só que isso é nos anos 70.
Aqui a gente está falando, ó, 1930, 1920. Então, é um pouquinho antes até da barragem, tá? Então, assim, pensa que é uma época bem anterior à barragem, tá? A barragem, vocês vão ver, é o último painel. Para chegar na barragem, a gente tem que passar por tudo isso, tá? Teodoro, por exemplo, aquela avenidona que a gente passa para cruzar Teodoro, aquela foi a primeira avenida de Teodoro. Eu não sei se vocês vão ter lembrança, mas quando vocês passarem por lá, como quem está indo daqui para Prudente, o Banco Santander fica aqui na direita. Lá foi a primeira casa de Teodoro, tá? E hoje é um banco. Boa tarde, hoje estamos aqui no Museu de Memória Regional e agora eu vou fazer algumas perguntas para uma das funcionárias aqui do museu. Qual é o seu nome? Meu nome é Maíra Camargo Ramos. Qual é a sua função e formação? Eu sou formada em turismo pela Unesp, eu me formei em 2010. Aqui dentro da CESP eu fui inicialmente contratada para ser monitora do museu, então eu acompanho as visitas aqui e hoje eu também componho a equipe de educação ambiental da CESP. Quando iniciou o seu trabalho? Eu comecei minhas atividades aqui no museu em 2008 como estagiária. Nós éramos em 4 pessoas, então a gente fazia o atendimento aos grupos escolares. E depois eu fui contratada para continuar esse trabalho de monitoria aqui no museu. A quem esse museu atende? Esse museu ele atende a história da região e o resgate da cultura da nossa região relacionado com os povos ribeirinhos. Qual é a sua função ou finalidade do museu? Então, como eu falei, o museu, a função principal dele é resgatar e preservar a história da nossa região, baseado nos depoimentos orais, né, na história de vida das pessoas que viveram aqui no passado, e tudo isso relacionado com a vida no Rio Paraná.